Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. É um prazer estar com vocês aqui nesse nosso segundo encontro. E antes da gente retomar o nosso assunto, eu gostaria que nós orássemos. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo? Vamos orar. Senhor, nós queremos render graças a Ti mais uma vez. É um momento muito importante, ó Pai, esse que nós estamos tendo aqui a oportunidade de juntos aprendermos mais um pouco sobre a Tua Palavra e também, ó Deus, mais importante do que isso, um momento de comunhão contigo, de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença. E, ó Pai, nós colocamos então diante do Senhor as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a entender esse assunto que é complexo, esse assunto que é difícil, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, com a iluminação do Teu Espírito Santo, nós temos então condições de entender aquilo que é loucura para os homens, mas diante do Senhor é o Teu poder para a salvação de cada um de nós. Nós assim então oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria apresentar rapidinho esse livro então. Esse aqui é o meu último livro, se chama Em Favor do Arminianismo Wesleyano. E tudo que a gente está falando aqui durante esses 4 encontros, né, hoje o nosso segundo encontro, praticamente tem aqui. E aqui ainda tem mais. Porque esse livro, o subtítulo dele é o seguinte: um estudo bíblico, teológico e exegético de sua relevância na contemporaneidade. Então, é um livro que eu venho mostrando o aspecto teológico, como Jacó Armínio desenvolveu o pensamento a respeito desses pontos que a gente está discutindo, né? Que, aliás, o Wesley ainda é um pouco mais conhecido no Brasil. Mas como o próprio Jacó Armínio desenvolveu, isso é algo bem recente aqui. A gente está, junto com alguns amigos, a gente está lançando uma revista acadêmica que vai ser chamada de Bona Consciência, que é uma expressão que o Jacó Armínio usava nas obras dele, né? E eu recebi um artigo do Dr. Thomas Noble, lá da nossa Universidade de Manchester, na Inglaterra, Nazareno ele. E ele me mandou um artigo falando sobre o interesse recente em Jacó Armínio, isso nos Estados Unidos e na Inglaterra. De acordo com o artigo dele, esse interesse recente gira em torno de 50 anos. Bom, no Brasil, esse interesse não tem nem 10 anos ainda. Então, imagina como é que a gente ainda está engatinhando, né? Mas algumas coisas são boas. Tem havido aí uma boa gama de traduções de materiais do inglês para o português. A gente tem a editora Sal Cultural, que é do nosso irmão Eduardo Vasconcelos, que é pastor da Nazareno lá em Maceió, e é o dono da editora. Temos também a editora Reflexão, que é a editora pela qual esse meu livro foi publicado, né? Que também tem bastante coisa lançada. E a CPAD publicou, no final do ano passado, as obras de Armínio, que a gente só tinha até então o idioma mais próximo de nós, em inglês. Né? Porque holandês eu acho que pouquíssimas pessoas falam, né? Porque ele era um teólogo holandês. Então, o mais próximo de nós talvez seria o inglês. Mas foi traduzido. Isso é muito bom, porque nos aproxima agora um pouco mais, né, daquilo que Jacó Armínio pensou. E são 3 volumes que foram publicados pela CPAD. E agora, recentemente, acabou de sair, não tem nem um mês, um outro pastor da Assembleia de Deus, que é o Silas Daniel, que faz parte da CPAD, acabou também de lançar um livro sobre a teologia arminiana, a mecânica da salvação, alguma coisa assim, não esqueci o nome do livro. É um livro também aí de umas 500 páginas, né? Então a gente está vendo aí o recente interesse, isso é muito bacana, né? Então esse livro aqui eu vim contando um pouquinho como Jacó Armínio pensava sobre esses pontos que a gente tem discutido. Como John Wesley também pensava a respeito desses pontos que a gente tem discutido. Então eu venho dialogando com os dois. Wesley dizia isso, Armínio dizia aquilo. Mas mais do que o aspecto teológico, aí vem também o aspecto bíblico, que eu preciso mostrar também para os leitores, o que as Escrituras dizem a respeito desses pontos, senão fica vazio. A gente não pode fundamentar a teologia somente na tradição, naquilo que as pessoas dizem, né? A Bíblia é o nosso ponto de partida, né? Então, existe aqui também as referências bíblicas, várias. E aí, não adianta só a gente também citar a Bíblia, porque tem alguns textos que, quando a gente vai fazer análise em português, não é tão simples, não é tão fácil de entender. Então, a gente precisa fazer a análise exegética. Né? Então, eu vou lá para os idiomas originais, né? Principalmente o grego, porque o hebraico ainda
não sou tão bom assim, mas no grego dá para a gente trilhar um pouquinho e faz uma análise exegética. Aí dá para você começar a entender melhor aquilo que o escritor sagrado quis dizer dentro daquela temática. Aí hoje, por exemplo, a gente deve falar alguma coisinha aqui a respeito disso também no decorrer da nossa palestra aqui sobre a eleição condicional, que é o tema de hoje, né? Então, o tema é esse do livro. E o último capítulo e um dos anexos dessa obra também é para discutir a questão da contemporaneidade desse assunto, porque o que acontece? É um assunto antigo, né? Eu comentei aqui na semana passada que nós podemos dizer que remonta ao século XVI, na época da Reforma Protestante, né? Então, no século XVI, Calvino debateu bastante, o próprio Lutero com Erasmo de Roterdã também debateram a respeito desse mesmo assunto. Mais adiante a gente vai ter Armínio e outras pessoas da universidade em Leiden, lá na Holanda. No mesmo período, no século XVII, a gente tem os remonstrantes, o Sínodo de Dort. No século XVIII, a gente tem John Wesley. Então, é um assunto antigo. E qual é a relevância disso para hoje? Acho que essa é a minha preocupação. E talvez isso fique mais claro na nossa última palestra aqui, no nosso último encontro aqui, nosso quarto encontro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, vou mostrar a importância da nossa doutrina de santidade para fazer uma liga com isso tudo. Então, quando chegar lá, vai se preparando, porque é a palestra que eu mais gosto, é o assunto que eu mais gosto de falar, porque ele traz assim, uma relevância para a nossa vida hoje no século XXI. A gente sai dessa questão abstrata, meio filosófica às vezes, né? E vem para uma questão mais prática, que vai ser bem bacana. Então, não deixa de vir no último encontro, não. Ok? Bem, então o livro está apresentado. Se você se interessar, você pode pegar algum comigo, né? Se precisar no carro tem mais, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre eleição condicional, é o nosso assunto de hoje. E esse assunto envolve também 5 pontinhos. Não vou falar sobre todos eles, porque não dá tempo. Nosso tempo é curto. Mas o livro aborda um por um, tá bom? Então, nós vamos falar aqui sobre o amor de Deus. Envolve a presciência, envolve a condicionalidade, inclusive, é por isso que nós chamamos esse ponto de eleição condicional. Envolve também a corporatividade, que tem a ver com corpo, organismo. E por último, envolve também predestinação. Às vezes a gente escuta algumas pessoas dizerem: arminiano não acredita em predestinação. Acreditamos sim, está na Bíblia, como é que não vamos acreditar? Né? Só que nós interpretamos de uma maneira um pouquinho diferente dos nossos irmãos calvinistas. E na medida que a gente for passando aqui o assunto, a gente vai poder mostrar como é a nossa interpretação acerca da predestinação bíblica. E no livro aqui também tem todas as citações bíblicas sobre predestinação e a exegese dos textos, mostrando o que eles significam. Porque às vezes tem uma palavra, como por exemplo um texto de Atos dos Apóstolos, que fala que todos quantos creram, né, que foram destinados para a salvação e tal. Só que a palavrinha destinados ali, ela não significa nesse sentido aqui de que de antemão Deus predeterminou que alguém seria salvo. A palavrinha lá, ela significa no sentido de ser colocado em ordem e tal. Enfim, aí é uma questão exegética que na hora de você fazer a leitura do livro você vai entender. Então, nós vamos nos concentrar em alguns desses pontos, não todos eles. Passa aí para mim que vai dar para a gente ver em que a gente vai se concentrar aqui hoje de manhã. Pode passar aí, por favor. Isso. Bem, nós vamos falar mais sobre o amor de Deus e vamos tocar um pouquinho na questão da predestinação. Esses outros 3 pontos aí, eu vou falar também, mas de um modo um pouquinho mais superficial, em função do tempo que a gente tem também, né? Senão, eu até diria, eu ousaria dizer para vocês aqui, que cada um desses pontinhos daria um encontro, para vocês terem noção de quão profundo o assunto é, tá? Então, a gente vai tentar resumir aqui o máximo, sintetizar, para a gente conseguir ganhar tempo. Então, vamos prosseguir aí. Vamos aí para o nosso próximo slide. E aqui a gente começa a entender que a nossa teologia, ela é construída a partir da ideia do amor de Deus. A gente chama isso aí na área do conhecimento e tal, né? O pessoal aí que já está mais familiarizado
com o mundo acadêmico vai entender bem, mas eu vou explicar para aquelas pessoas que também não estão tão familiarizadas. Nós chamamos isso de epistemologia, né? Por onde nós construímos o nosso conhecimento. O calvinismo constrói o conhecimento, né? A epistemologia calvinista, ela parte da ideia da soberania de Deus. Então eles entendem que para que Deus seja soberano, Deus precisa ter o controle de tudo de uma maneira meticulosa, ao ponto de determinar todas as coisas que acontecem e que acontecerão. Então, Deus, na visão calvinista, só conhece, né, aquilo que Ele determinou. Hoje a palestra vai tomar um pouquinho mais filosófico, mas não se assusta não, tá? Porque faz parte do tema, né? Então, na epistemologia calvinista, é por aí. Eles entendem que Deus, então, só conhece aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele decretou. Então, a ideia calvinista, né, é de que tudo o que acontece vem dessa ideia de soberania. E soberania, no conceito calvinista, é Deus tendo o controle meticuloso de tudo. Bom, e na nossa teologia, nós negamos a soberania de Deus? De forma nenhuma. Nós também reverberamos essa soberania. Deus é soberano. Nós também entendemos que Deus tem o controle de tudo. Onde está a nossa diferença? É que nós entendemos que, embora Deus tenha o controle de tudo, não existe acaso, né? Isso não precisa fazer de Deus o agente, o autor de tudo o que acontece. Então nós entendemos que Deus está no controle sem controlar tudo. Aí vou começar a explicar aqui um pouquinho melhor o que isso quer dizer. Se Deus estivesse no controle, controlando tudo, sendo o agente, ou aquele que faz exatamente todas as coisas acontecerem, Deus, inevitavelmente, seria o autor do mal. Seria o autor do pecado. O autor do mal até não é um problema. Eu vou, daqui a pouco, fazer uma diferenciação de mal aqui também. Mas isso tornaria Deus o autor do pecado. Por quê? Vamos imaginar aqui um caso bem hediondo, né, que nos assusta. Mas imagina comigo uma criancinha, uma menininha de uns 3 anos de idade sendo estuprada. E se você chegar à conclusão de que Deus está no controle meticuloso de tudo, determinando e decretando todas as coisas, logo, quem teria sido o autor desse estupro? Seria o estuprador? Teria sido o próprio Deus. Então, nós não interpretamos assim. Inclusive, dentro do pensamento calvinista, eles até se dividem em 2 grupos, até para tentar amenizar esse problema. Aí eu vou falar aqui umas 2 palavras que são um pouco difíceis, mas vou explicar, tá bom? Não se preocupe não, porque eu combinei com vocês semana passada. Saiu uma palavra complicada, eu explico. Então, dentro do calvinismo existem 2 grupos. Um deles é chamado de infralapsariano e o outro é chamado de supralapsariano. Aí é fácil de entender, não tem dificuldade nisso aqui não. Lapsariano vem de lapso, queda, ok? Nesse caso, aqui tem a ver com a queda de Adão, tá? Supra tem a ver com acima, infra, abaixo. Então, o supralapsariano, né, os calvinistas supralapsarianos, entendem que Deus decretou todas as coisas antes da queda de Adão. Então, eles chegam à conclusão lógica de que, inclusive, a queda de Adão foi determinada por Deus. O próprio Deus foi quem determinou a queda de Adão e determinou, obviamente, também todas as coisas posteriores. Os infralapsarianos, eles tentam amenizar um pouquinho esse negócio, porque eles vão dizer assim, não, a queda não foi decretada por Deus. Então, como que isso aconteceu? Depois da queda é que Deus veio decretando todas as coisas. Então, eles tentam amenizar esse problema do mal, mas acaba que, se você fizer uma análise, né, mais do ponto de vista da lógica, uma análise mais filosófica, você vai entender que o calvinismo supralapsariano, ele é aquele mais consistente. Porque se parte da premissa, da ideia de soberania de Deus, de que Deus só conhece o que Ele determinou, Ele precisa ter determinado a queda. Porque se Ele não determinou a queda, então houve um tempo em que Deus não sabia o que ia acontecer, ou houve um tempo em que Ele não decretou isso que ia acontecer, né? Partindo desse raciocínio. Ou então houve um tempo em que Deus não era soberano, aí a gente vai chegar a algumas conclusões que os calvinistas não vão querer chegar também, né? Então o supralapsariano seria o mais consistente. E tudo isso acontece na teologia deles por quê? Porque a construção do pensamento teológico deles
é a partir da ideia de soberania. Deu para entender? Eu sei que é um pouquinho complicado isso, né? Mas agora vai ficar mais fácil, a gente vai falar da nossa teologia. E a nossa teologia? Qual é a construção teológica? De onde nós iniciamos, né? Qual é o nosso ponto de partida? O nosso startup, o nosso ponto de partida vem da ideia do amor de Deus. Então, a gente vai começar falando aqui a respeito disso, de como nós enxergamos a ideia do amor de Deus na teologia arminiana. Ali na frente tem um telão, eu vou acompanhar por lá que fica mais fácil, não preciso ficar olhando para trás, né? Então vamos lá. O arminianismo, então, ele inicia com a bondade de Deus. Isso aqui é uma citação de um teólogo arminiano, que é o Roger Olson, e ele diz assim: o qual revela a si mesmo como incondicional e inequivocamente bom, o que não exclui a justiça e a retribuição da ira. É muito importante também nós entendermos isso. Por quê? Não é pelo fato de nós iniciarmos a nossa teologia no amor de Deus que a gente exclui, né, o juízo vindouro, que a gente exclui a ira de Deus. Em Efésios capítulo 2, por exemplo, diz que nós éramos, a gente até viu semana passada, né? Éramos por natureza filhos da ira. Uma outra coisa interessante é que ainda vai vir o dia da vingança do nosso Deus, de acordo com o texto de Isaías, da profecia do ministério de Cristo. Nós também sabemos que existe um dia do juízo. E nesse dia, o que vai acontecer? Deus manifestará a sua ira sobre os filhos da desobediência. Também é outro texto bíblico aqui parafraseado, ok? Então nós não podemos também excluir isso, né, de Deus. E é importante nós entendermos então, que por mais que a gente inicie com a ideia da bondade de Deus, nós temos que equilibrar os atributos divinos, porque Deus é um ser perfeito. O que costuma acontecer? Algumas teologias, elas não prestam atenção nesse detalhe, de que Deus é um ser perfeito e que seus atributos estão também em perfeita harmonia. O que o pessoal costuma fazer? Costuma enfatizar muito um lado, e isso vai tornando uma teologia manca. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um grupo que enfatize muito somente a questão da ira de Deus, da justiça divina. Qual vai ser a tendência desse grupo no que diz respeito à santidade, por exemplo? Vai ser um grupo legalista. Vai ser um grupo que vai focar bastante na lei, na obediência, né? Porque ele foca muito na ideia da justiça, do juízo divino. Você tem que obedecer, Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Então a teologia fica manca, porque ele só enfatiza a justiça de Deus. Deu para entender? Por outro lado, nós temos aí alguns movimentos que não são tão novos assim, mas hoje em dia tem um outro movimento mais recente, conhecido como hipergraça, que enfatiza o outro lado, a ideia de que Deus é gracioso, Deus é bondoso, e esquece da ira de Deus. Esquece que Deus também, o mesmo Deus que é amor, também é fogo consumidor, né? Então o que acontece com esse outro grupo? Eles criam uma doutrina, vou falar uma outra palavra difícil, mas vou explicar. Antinomiana. O que seria antinomiana? É uma ideia de alguém que é contra a lei. Anti é alguém que se posiciona contra. Nomiano vem do grego nomos, que tem a ver com lei. Então é alguém anti-lei. É alguém que não se preocupa com a obediência. É alguém que enfatiza de uma maneira muito exagerada a justificação pela fé. Você já está salvo, Jesus já te salvou, Ele já justificou você, não há nada que você precise fazer. Então santidade fica em segundo plano. Viu aí o que vai acontecer? Qual é a lógica, né, quando a pessoa começa a enfatizar muito só esse lado? Né? Então nós temos que entender que existe um equilíbrio. Não é porque nós partimos, né, a nossa teologia do amor de Deus que nós negligenciamos ou negamos que Deus também vai manifestar a sua ira sobre os filhos da desobediência. Nós não negamos a existência de um inferno, né? Então, por exemplo, outro problema, né? Outros grupos que enfatizam bastante essa ideia só do amor de Deus acabam chegando também numa outra ideia antibíblica de que todos, no final das contas, serão salvos. É a ideia de universalismo, né? A gente tem, por exemplo, o Karl Barth, quem já ouviu falar dele aí? O Karl Barth é um camarada que ele tentou também resolver essa tensão, esse problema da predestinação, da eleição, da responsabilidade humana. E sabe qual foi o raciocínio dele? Foi o seguinte: toda a raça humana está totalmente depravada. A gente viu semana passada, e ali ele acertou. Qual que é o pensamento dele? Onde foi que ele começou a errar? Porque ele começou a entender que Cristo é o eleito.
E até aqui ele não está errado, não. Cristo, de fato, é o eleito de Deus. Mas como ele começou a errar, então? Ele entende que toda a humanidade é eleita em Cristo. E aí qual é a consequência dessa teologia dele? Já que todos são eleitos em Cristo, todos são salvos em Cristo. E aí ele começou a advogar um tipo de universalismo, né? Todas as pessoas serão salvas no final das contas, né? Então a gente tem esses problemas aí. Se a gente não entender, né, que os atributos de Deus estão em perfeita harmonia. O mesmo Deus que é amor também é fogo consumidor. Ok? Então vamos lá, vamos seguindo. Nós iniciamos a nossa teologia a partir do amor de Deus. E vou passar aí para mim. Não, você voltou. Vamos lá. Para frente. Mais um. E o que vai acontecer então? Nós enxergamos na Escritura que Deus amou o mundo. Você já viu escrito na Bíblia em algum lugar que Deus odiou o mundo? Porque Deus odiou o mundo de tal maneira, tem isso lá? Não. O que tem na Bíblia é que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Nós temos ali o texto de Ezequiel 33:11, por exemplo, né, que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que mostra aí mais uma vez, né, a graça de Deus em favor, né, de toda a humanidade, de todas as pessoas, né? Vamos para o próximo. Pode ir para o próximo slide. A própria missão de Jesus, a vinda de Cristo nessa terra, também mostra para nós essa ideia do amor de Deus. Por quê? Por exemplo, em Mateus 18, versículo 11, está escrito que o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Então, quem estava perdido, gente, conforme a gente viu semana passada? Havia alguém que não estava perdido? Então, todos estavam perdidos. Então, Jesus veio para salvar o que tinha se perdido. Então, o amor de Cristo, né, o amor de Deus, o amor do Pai, o amor do Espírito Santo, por toda a raça humana, mostra, né, um pouco dessa ideia da sua missão, daquilo que Cristo veio fazer em prol da humanidade. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, nós temos aí um texto paralelo, né, que também fala aí do mesmo assunto. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então, a missão de Cristo também nos mostra, né, o seu lado amoroso em prol da humanidade. Vamos aí para o próximo slide também. Bom, Deus enviou seu Filho ao mundo, de acordo com João 3,17, né, o versículo 16, a gente tem aí aquele texto áureo da Bíblia, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o versículo 17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se Deus odiasse o mundo, o que ele ia fazer? Ele ia condenar o mundo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que é o versículo 16. E por isso, né, é que ele veio ao mundo para salvar, né, o máximo de pessoas possíveis desse grupo que faz parte daqui. O próprio John Wesley, no seu sermão chamado Livre Graça, ele chega a dizer exatamente o que eu parafraseei agora há pouco, né? Nenhuma passagem bíblica diz que Deus não é amor. Pelo contrário, né? A gente vê ali a Bíblia enfatizando que Deus é amor, né? Vamos para o próximo slide aí. Jacó Armínio mesmo também, aqui até para dialogar com ele, também fala a respeito dessa questão do amor de Deus. Então nós temos ali uma citação dele: nenhuma criatura racional foi criada por Deus com essa intenção, para que sejam condenadas. Então, ou seja, né, como até algumas pessoas aí do meio calvinista chegam a dizer, alguns defendem que Deus até criou pessoas para a condenação, né? Tem até um grupo que crê no que a gente chama de dupla predestinação. Então Deus predestinou uns para a salvação e predestinou outros de antemão para a perdição, né? Que é um outro problema também da teologia deles. Então nós enxergamos aí, de acordo com esses outros textos que nós citamos, e vários outros que você vai poder ver aí no livro também, que Deus, na verdade, ele não odeia o mundo, ele ama o mundo, ele deseja salvar o mundo, né? 1 Timóteo capítulo 2, e versículo 4, diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então não tem sentido, né, a gente partir de uma ideia dessa, de que Deus odeia certas pessoas e ama outras pessoas. Não, nós entendemos que Deus ama todas as pessoas. E aí na semana que vem, a gente vai falar aqui sobre a abrangência da expiação, por quem Cristo morreu. E vai ficar mais claro quando a gente começar a mostrar que Cristo morreu por toda a humanidade. Então a própria missão de Jesus já mostra um pouco desse lado
do seu amor, né? E a ideia da eleição, ela vem exatamente também a ser construída, né, na nossa teologia, a partir dessa visão do amor de Deus, né, que é o que a gente vai continuar vendo nos slides a seguir. Vamos ver aí. Ali é um remonstrante, né, um seguidor do Jacó Armínio, né, que viveu ali um pouco depois da morte de Jacó Armínio, foi um dos seus discípulos, declarou também o seguinte: Deus é o bem supremo, tanto em si mesmo como também para as suas criaturas, né, enfatizando também esse lado do amor de Deus. Vamos adiante aí. E aqui tem uma pergunta: será que Deus odeia? Será que Deus tem ódio? Vamos tentar entender um pouco sobre isso, né? Bem, nós já comentamos aqui que Deus, ao mesmo tempo que é amor, a própria Bíblia diz, né? Deus é amor. A mesma Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor. Então nós temos esse lado. Mas essa ideia da ira vindoura, do juízo de Deus, tem uma situação um pouco diferente, conceitual, né, do que seria ódio e ira. Tem algumas questões diferentes no que diz respeito a isso. A ira é um sentimento natural. A ira pode até não ser pecado, dependendo aí do grau de ira que você estiver. Tanto que a própria Bíblia, o apóstolo Paulo chega a dizer: irai-vos, mas não pecai. Não coloque sob o sol a vossa ira. Ou seja, há um limite. Tem aquele momento que há situações que vão deixar a gente, chateados com alguma coisa que está acontecendo, né? Por exemplo, a situação do Brasil. Você liga lá o jornal e vê o que está acontecendo no Brasil. Gilmar Mendes. A gente vê esse monte de corrupção. Você liga o telejornal e vê essas coisas acontecendo. Não dá um sentimento de revolta em nós? Isso não é pecado. Pelo contrário, o próprio Jesus chegou a dizer no Sermão da Montanha, né, que aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Embora ali a justiça tenha mais a ver com a ideia de justificação, né? Mas nós podemos aqui também trabalhar essa temática, né? Deus compartilhou conosco esse senso de justiça, é um dos atributos de Deus que Ele compartilhou com a gente. Então, a ira, né, essa revolta, esse sentimento de repúdio, até certo ponto não é pecado. Agora, qual é o problema? É quando a pessoa ultrapassa esse limite, e aí ela começa a perder a razão, ela começa a parar de ter domínio próprio, começa a parar de pensar, aí fala o que não deve, faz o que não deve, olha o que não deve, né? Enfim, aí você já entendeu, né, toda a situação. Então, quando o texto paulino diz, né, não coloque sob o sol a vossa ira, é nesse sentido: olha, não deixe esquentar além do limite. E se for além desse limite, você vai cometer coisas aí que são pecaminosas, né? Então, a ira em si não é pecado. E a gente vê na Bíblia que Deus também vai manifestar o dia da sua ira ainda, né? Então, nós precisamos fazer essa diferenciação entre ira e ódio, que é o próximo slide agora. No próximo slide a gente já vai conseguir enxergar que o ódio, ao contrário da ira, já é algo que traz para nós, né, uma ideia de alguém que está maquinando, né, que está tentando imaginar como essa pessoa vai se vingar do outro, né? Então essa é a ideia por detrás do ódio, ok? Então no ódio, aquela pessoa que foi ferida, que foi magoada, ela fica pensando: como é que eu posso me vingar dessa pessoa? E ela está com aquele sentimento, né, no interior dela, tentando bolar um plano maquiavélico para poder prejudicar o seu próximo, né, ou alguém aí que tenha lhe prejudicado, ok? Então ali está o texto que eu citei de Efésios 2, né? E agora a gente continua aí, mostrando a ideia do ódio. Ali são mais alguns textos mostrando que Deus vai manifestar a sua ira, né? Efésios 5, 6, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, também um texto bem parecido. E no contexto imediato, né, anterior, se você voltar nesses dois textos aí que são citados, há uma lista de obras pecaminosas. Então Paulo está mostrando: você vai ficar vivendo nessa vida de pecado? Se você continuar nessa vida de pecado, Deus vai manifestar a sua ira sobre os filhos da desobediência. É uma exortação, né, para que o povo deixe aquele modo de viver que desagrada ao Senhor, né? Então aqui a gente vê que Deus se ira também. Prosseguindo aí, vamos lá. Bom, como eu já expliquei, ódio, então, é diferente de ira, tem uma diferenciação. E a palavra ódio, ela aparece muitas vezes. Eu vou focar aqui em um texto do Antigo Testamento, porque ele vai ser útil para nos ajudar depois a interpretar Romanos 9, tá bom? Então, por isso que eu estou começando com o hebraico. O verbo odiar em hebraico é sanê,
e ele ocorre 147 vezes no Antigo Testamento. Tanto esse verbo na sua forma normal, como as suas derivações. Tá? Então, são 147 vezes que essa palavra ocorre no Antigo Testamento. Aí vamos ver agora aqui uma outra colocação. Passa aí para mim. Bem, de acordo com Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus odeia algo. Eu estava dizendo aqui, né, que ira é diferente de ódio, então, em tese, Deus não poderia odiar, ok? Mas a ideia de ódio, conforme a gente viu no slide anterior, uma das ideias tem a ver com o sentimento de repúdio, com a ideia de alguma coisa que a gente não concorda, com algo que nós não aderimos, né? Então, nesse sentido, Deus odeia não pessoas, mas uma prática que muitas pessoas acabam cometendo, como por exemplo em Malaquias 2,16, o divórcio. Então Deus odeia não aquela pessoa que está se divorciando, mas odeia o divórcio. Provérbios capítulo 8, versículo 13, diz que Deus odeia a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Jeremias 44, versículo 4, diz que Deus odeia a idolatria. Então vocês estão entendendo aqui? Deus odeia práticas. Aquela frase que a gente ouve com muita constância, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? Seria por aqui, tá? Mas agora vai aparecer uma frase na Bíblia, que é o nosso próximo slide, que vai falar sobre Deus odiando alguém. E aí eu vou explicar para vocês esse texto, que é Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tu tens amado? E disse o Senhor, não era Esaú, irmão de Jacó? Todavia eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Eu vou explicar isso aqui para vocês, que é um dos textos aí que os nossos irmãos calvinistas mais gostam para defender a ideia de dupla predestinação. Então nós vamos entender o que está acontecendo. Bem, primeiro vamos entender Malaquias, senão a gente não vai conseguir entender o que está rolando ali. Tá bom? Vamos entender Malaquias. Malaquias está vivendo num contexto, pode deixar parado por aí. Malaquias está vivendo num contexto em que o povo está passando pelo final do seu cativeiro. Então, qual é o pensamento do povo de Israel, do povo de Judá, que está lá preso em cativeiro? Qual é a ideia que se passa na cabeça deles? Eles estão questionando o Senhor, dizendo assim, Deus não ama a gente. Deus não se preocupa com a gente. Por que Deus não se preocupa com você? Não se preocupa comigo, porque se Ele se preocupasse, Ele não ia deixar que a gente estivesse passando por esse momento de cativeiro. A gente não vê isso no nosso dia a dia? A pessoa fica desempregada. O que ela vai fazer? Deus não me ama. Se Deus me amasse, eu não ficava desempregado. Mas é assim que Deus trabalha? Será que a gente não pode passar por nenhuma luta ou nenhuma provação na nossa vida? Né? Então, era isso que estava acontecendo lá no contexto de Malaquias. Né? O povo estava questionando ao Senhor, porque eles estavam vivendo um período de cativeiro, né? Estavam vivendo como escravos numa terra de estrangeiros, e naquele momento eles não tinham liberdade religiosa, não podiam cultuar ao Senhor, né, com a devida liberdade. Quando houve então, né, a saída do cativeiro babilônico, eles foram para o Império Medo-Persa, que é nessa época que o Malaquias está profetizando, né, dali para frente, aí começa a haver uma restituição do sacerdócio, o pessoal começa já, né, a voltar a oferecer os sacrifícios, a cultuar a Deus, né? Mas ainda não era daquele jeito como acontecia lá atrás. Então, por isso, o povo começou a questionar o Senhor. Se Deus nos amasse, a gente não estava aqui como servo, como escravo desse povo, né? A nossa nação era independente, era sozinha, né? E já que a gente não vive dessa forma, então Deus não ama a gente. Essa era a conclusão do povo. E o que Deus, então, fala com o povo lá naquele texto de Malaquias capítulo 1 que a gente viu? Deus fala o seguinte, vocês estão dizendo que eu não amo vocês? Claro que eu amo vocês. Quer ver? Volta lá para mim no slide anterior. Vamos lá no texto de Malaquias de novo. Olha lá. Eu vos tenho amado. É essa paráfrase que eu fiz. Vocês estão dizendo que eu não amo? Claro que eu amo vocês. Mas vocês dizem, em que tu nos tens amado? Aí como que o Senhor responde ao questionamento do povo? Ele responde assim, não era Esaú, irmão de Jacó? Todavia, eu amei Jacó e odiei Esaú. O que Deus está falando aqui nesse caso? Ele está falando de pessoas? Não. Ele está falando de dois grupos que essas pessoas representam. Que grupos são esses? O primeiro grupo, representado por Jacó, é o povo de Israel. Exatamente esse povo aí que está questionando o Senhor. E qual é o segundo grupo? É o grupo dos gentios, representado pela nação de Edom, que a gente vai ver agora no desenvolvimento aí. Você vai começar a entender comigo o que está acontecendo em Malaquias capítulo 1, e isso vai nos ajudar a entender Romanos 9 daqui a pouco também.
Então vamos lá. Existe uma profecia em Gênesis capítulo 25 e versículo 23, né? Onde a mãe dos gêmeos, Esaú e Jacó, ela estava grávida. A gente sabe aí que ela não podia engravidar, ela era estéril, e por 20 anos, junto com Isaac, esse casal orou para que tivesse filho, de acordo com o texto bíblico. 20 anos orando, imagina. Não podia ter filho. Quando ela engravida, ela começa a sentir dentro do seu ventre, né, alguma coisa estranha se remexendo, né? A Bíblia diz que eram os gêmeos brigando ali, já brigavam desde o ventre, né? Então, ela começa a ficar preocupada, ela não sabe o que está acontecendo. Naquela época não tinha exame de ultrassom, né? Então, imagina 20 anos para engravidar. O que passa na cabeça dessa mãe? Meu Deus, 20 anos que eu demorei para engravidar, será que agora eu vou perder o meu filho? Ela não sabia que tinha gêmeos ali, ela não tinha como fazer ultrassom. Então, ela vai para o melhor recurso que ela tinha, e que nós temos ainda hoje, que é a oração. E ela vai perguntar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo aqui comigo? E Deus responde para ela. Olha lá o que Deus responde: 2 nações estão no seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Viu a profecia de Deus ali? Que ele está mostrando para a mulher? Olha, tem 2 filhos aí dentro. Tem 2 crianças. Mas dessas 2 crianças vão sair aí, então, elas vão dar origem a 2 nações diferentes. E aí eu quero destacar, até o que está ali em itálico, né? O mais velho servirá ao mais novo. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, depois vai citar essa profecia em Romanos 9. E aí eu já vou começar a explicar para você um pouquinho a respeito disso, né? Para a gente entender Romanos 9 daqui a pouco também. Vamos tentar lembrar aqui do contexto bíblico. Em algum momento, a história de Esaú e Jacó é uma história bem conhecida, né? Bem pregada na igreja, então muita gente conhece. Então eu vou perguntar para você aqui: você lembra de algum momento o filho mais velho servindo ao filho mais novo? Ou seja, Esaú servindo a Jacó? Você já viu na Bíblia isso acontecer? Viu? Não, né? Não tem isso lá. Pelo contrário, né? Quando Jacó foge, aquela ideia dele ter roubado a bênção, ele foge, vai embora, que ele roubou entre aspas, viu, gente? Vou até aproveitar para explicar para você. Roubou entre aspas. Muita gente acusa ele de ladrão, roubou a bênção. Não roubou a bênção. O que aconteceu foi o seguinte: a mãe tinha uma profecia, não tinha? Qual era a profecia? O mais velho servirá ao mais moço. A profecia era, peraí, depois a gente vai para a pergunta. A profecia era: o mais novo é aquele da promessa, né? Então havia uma promessa específica para o mais novo. Quando acontece do pai, né, já está lá mais idoso, Isaac já está idoso, já não está enxergando bem, ele chama o filho preferido dele e fala assim: ó, vem cá, Esaú, vai preparar uma comida para mim, vai caçar aí no campo, traz um animal aqui, né, e prepara um alimento para mim, que eu estou com fome, e depois eu vou te abençoar, vou orar aqui para te dar a minha bênção patriarcal, né? O que acontece em seguida? Ele vai embora, só que a mãe ouviu. Quando a mãe ouviu, ela falou: peraí, meu marido está errado. De vez em quando nós maridos, né, era para a gente ser cabeça do lar, mas tem hora que a gente é cabeçudo, né? E o marido dele estava sendo cabeçudo, porque ele ia abençoar o filho errado. Que a promessa era para qual? Para o mais novo, né? Mas quem que ele queria abençoar? O mais velho. A mãe ouviu e falou: não, está tudo errado. Ela corre lá, chama o filho mais novo, que é Jacó, e fala: olha, corre aí, finge do seu irmão, coloca alguma coisa, vai lá e fala com seu pai, prepara uma comida, porque ele precisa abençoar você. Então, é isso que está acontecendo. Então aí o Jacó fica preocupado, ele fala assim: mas mãe, se eu for lá, me passar pelo meu irmão, meu pai desconfiar que sou eu, a bênção vai virar maldição. Aí a mãe fala assim para ele: pode ir tranquilo, meu filho, porque se virar maldição, a maldição vai cair sobre mim. Por que ela fala isso? Porque ela tem convicção de que não vai virar maldição coisa nenhuma. Porque a promessa, ela sabe, ela ouviu a promessa de Deus. A promessa é para o filho mais novo. Então ela está interferindo ali, dando um jeitinho para poder resolver o que o cabeçudo do Isaac estava fazendo. Deu para entender? Então é isso que está rolando lá. Então, enfim, desses 2 homens aí, né, vão surgir 2 nações. E como eu estava explicando, o mais velho nunca serviu ao mais moço. Pelo menos em vida ali, né, Esaú e Jacó, pessoas especificamente, isso nunca aconteceu. Como que aconteceu? Lembra lá quando ele foge, né, vai lá para a terra dos seus parentes, depois ele resolve retornar para a sua terra, e quando ele está retornando para a sua família, o que ele está pensando em fazer? Ele começa a se lembrar, né, que o irmão jurou ele de morte, fica preocupado, começa a mandar presente.
dá presente para o meu irmão para ver se ele se acalma. O irmão dele não se acalma, né? Manda mensagem, fala, vou te pegar, cara, não adianta você mandar presente não, isso aí eu não preciso, tem muito mais do que isso. Então, em vida, nunca Esaú serviu a Jacó. Deu para entender? Ok, então quando que isso aconteceu? Isso aconteceu em termos de nações. Edom, que é a nação, né, que foi originada por Esaú, sim, serviu a Jacó, Israel. A gente vai ver aí nos slides seguintes. Então, olha só, ali a gente tem a profecia de Gênesis 25, vamos seguindo aqui agora. Por que Deus odiou a Esaú? Aí eu vou explicar para vocês também aqui. Por que Deus odiou Esaú? Ou melhor, Edom. Por que isso aconteceu? Por que Deus repudiou Esaú? Vamos tentar entender o que aconteceu? Não é pelo fato lá de Esaú ter vendido a primogenitura, não. Não foi por isso aí que aconteceu de Deus ter odiado a Esaú, ou Edom, como é o contexto ali, né? Então, olha só, presta atenção no que está acontecendo aqui. Números capítulo 20, eu estou citando ali os versículos 14, 17 e o 20, né, para a gente conseguir aqui enxutar o nosso tempo. Depois você pode ler o contexto todinho com calma. Mas o que está acontecendo ali? O povo de Israel saiu do Egito. E quando eles saíram do Egito, olha o que vai acontecer. De Cádiz enviou Moisés mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, deixa-nos passar. Edom, porém, respondeu: não passarás. E saiu-lhe ao encontro com muita gente com mão forte. O que aconteceu então? O povo estava cansado, era um atalho passar pelo território de Edom. Eles estavam indo para a terra de Canaã, né? A gente conhece bem a historinha também. E quando Moisés enviou alguns mensageiros pedindo para eles passarem pelo território de Edom, o rei dos Edomitas mandou um outro mensageiro lá dizendo assim: rapaz, aqui tu não vai entrar não. Aqui você não passa, de jeito nenhum. Aí o que Moisés fez? Apelou para o argumento fraternal, emotivo. Aí mandou de novo lá um mensageiro. Falou: fala que nós somos irmãos, né? Nós somos parentes aí do mesmo patriarca, a gente vem da mesma família. Poxa, deixa a gente passar, não vamos roubar nada de vocês. E se alguém ainda desobedecer as nossas ordens e roubar alguma coisa, a gente devolve, eu não sei quantas vezes mais. O que o rei de Edom fez em seguida? Pegou lá o seu exército, foi até onde o povo de Israel estava, o povo cansado, com fome, querendo atalhar para poder ter o seu momento de descanso. O rei de Edom vai lá com o seu exército todo, fortemente armado, e diz assim: se vocês arredarem um pé dentro do meu território, nós vamos matar todos vocês. Então, por que Deus odiou Esaú? Por causa disso. Porque se tem uma coisa que Deus abomina, é a injustiça social. É a forma como, às vezes, as pessoas se comportam perante a sociedade. Isso é algo também abominável aos olhos do Senhor. O povo estava cansado, com fome, precisando de ajuda, com sede. O que esse povo fez, gente? Negou passagem para eles. Lembra de Mateus capítulo 25, por exemplo? Lá em Mateus 25 tem ali um texto que fala que dois grupos serão separados no dia do juízo, né? As ovelhas dos bodes. E o que Deus vai dizer para os bodes, aqueles que serão colocados à esquerda? Vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive forasteiro, não me abrigaste, estive preso, não me visitaram. Deu para entender? É algo que Deus abomina. Então isso que o povo de Edom fez é abominável aos olhos do Senhor. A gente às vezes olha, para a prosperidade dos ímpios, como tem acontecido muito hoje no contexto brasileiro. Parece que o pessoal vai ficar impune. Parece que tudo vai terminar em pizza. Parece que não vai dar nada para esse pessoal que está aí roubando, desviando milhões dos cofres públicos, do nosso dinheiro, daquilo que era para investir na nossa nação. E enquanto eles estão desviando e se enriquecendo, está cheio de gente aí pobre, passando um monte de dificuldade no hospital, não tem leito, não tem nem lugar para ser internado. E a gente às vezes olha para isso e pensa assim: Deus não vai fazer nada. Vai. E Deus está abominando esse tipo de prática e de coisas que estão acontecendo na nossa nação. E no dia do juízo eles vão pagar por isso, com toda certeza. Então Deus odiou essa atitude de Edom, como Deus também tem odiado a prática desses corruptos, desses políticos aí que a gente tem visto nos nossos governos por aqui. Foi por isso que Deus odiou. Deu para entender? Seguindo então, vamos lá, a gente tem ali outra profecia, em Números 24 agora. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete.
Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. Quando que essa profecia aconteceu? Já que o rei de Edom não deixou eles passarem, eles seguiram o seu caminho, foram embora. Depois eles acabaram enfrentando os amalequitas, que vieram guerrear contra eles. Aí aquela passagem que Moisés cansa o braço, lembra? Moisés cansa o braço, aí vai Arão e o ajuda, levanta, põe uma cadeirinha lá, ele senta, aí levanta o braço, o povo prevalece, ganha a guerra, a fama de Israel ganha notoriedade na região. E aí o rei de Moabe fica preocupadíssimo, ele fica assim: esse pessoal vai passar por aqui, pelo meu território. E se esses caras passar aqui, eu estou enrolado, eu não sei o que nós vamos fazer. O que ele resolve fazer então? Junta um dinheiro, chama alguns dos seus representantes e fala: vai lá procurar um profeta que mora lá numa região montanhosa em tal lugar e tal. E assim vai. E ele procura então um falso profeta, que é Balaão. E o rei de Moabe nessa época é quem? Balaque. Ele vai lá, faz a proposta, Balaão fica naquela: vou, não vou, fica tentado pelo dinheiro. Tanto que lá em Apocalipse a gente tem lá o caminho de Balaão, tal, que é o caminho da ganância, né? Aquelas pessoas, aqueles líderes que estão mais preocupados em ganhar dinheiro do que com as almas em si, né? Lá nas cartas das igrejas da Ásia aparece por 2 vezes o caminho de Balaão, né, e tal. Enfim, o que vai acontecer aqui então? Balaão não consegue profetizar nenhuma mandinga, não consegue lançar nenhum encantamento contra o povo de Israel. Tem até um texto ali, nesse mesmo contexto aí, quando ele vai tentar lançar uma macumba no povo de Israel, Deus se levanta lá e fala: opa, contra Israel não há encantamento. Né? Então, não fica preocupado com esse negócio de macumba, Deus está contigo, viu? Mas aí o que acontece nesse mesmo contexto? Balaão percebe: opa, não dá para lançar maldição contra o povo de Israel. Então eu vou ensinar Balaque a lançar tropeço contra os filhos de Israel. O que ele começa a fazer então? Ele vai lá e junta, né, o povo, o rei fala: manda as suas mulheres lá para baixo. Aí o povo vai começar a ceder às tentações, vai começar a sair com essas mulheres, vão adorar os deuses dessas mulheres, e assim acontece. Mas enquanto ele está tentando ainda ensinar Balaque a lançar pedra de tropeço, vem uma profecia de Deus, intervindo ali na situação, mostrando: opa, esse aí é o meu povo escolhido. E qual é a profecia lá? Vamos prestar atenção de novo. Ó. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro, que é uma linguagem de questão de trono, realeza, de rei. Né? Um cetro se levantará em Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. O que vai acontecer além disso aí, no reinado desse homem? Edom será dominado. Lembra da profecia de Gênesis 25? O mais velho servirá ao mais moço. Outra profecia também falando sobre essa questão aí. Vamos seguindo então, para ver como é que isso aí aconteceu. Vamos lá. Quando que acontece então do mais velho servir ao mais moço? Acontece ali em 2 passagens paralelas que contam a mesma historinha. 1 Crônicas 18:13 e 2 Samuel 8:14. Essas 2 profecias então, Gênesis 25 e a de Números, né, que a gente acabou de falar, se cumprem quando Davi, junto com o seu exército, travou uma batalha e chegou a matar 18.000 soldados de Edom no Vale do Sal. E aí, está até entre aspas, sujeitando todos os edomitas a Davi. Então, nessa batalha, o exército de Davi, então, sujeita o povo de Edom ao seu exército. Deu para entender quando é que a profecia se cumpre, então? Quando é que o mais velho serviu ao mais novo? Foi aí nessa batalha. Aí o povo se tornou escravo, servo do povo de Israel. Aí os edomitas, o mais velho, serviu ao mais moço. Aí vamos seguir. Tem mais um pouquinho aí sobre essas questões. Em 2 Reis, capítulo 8, versículo 20, e também em 2 Crônicas 21:8, diz que nos dias de Jeorão, os edomitas então se rebelaram contra o domínio de Judá. Então eles ficaram escravos por um tempo. Depois de um tempo, nos dias do reinado de Jeorão, então, eles se rebelam, conseguem levantar um motim, né? E conseguem sair desse reinado, ou dessa forma como eles foram subjugados ao povo de Israel. E ali eles conseguem a sua independência e proclamam o seu próprio rei. O que começa a acontecer logo depois disso aí? Um espírito de rivalidade muito forte. Então eles começam a torcer para que Israel se desse mal em tudo. E nessa época, mais para frente, começa a vir o
povo da Assíria, que se levanta, né, se torna uma potência mundial. Aí cerca o Reino Norte, lá a parte do povo de Israel, consegue levar todo mundo como cativo. Né? E aí o pessoal lá de Edom fica ali na torcida. Esse pessoal tem que se dar mal mesmo, isso aí esse pessoal tem que comer o pão que o diabo amassou. Né? Era assim que eles ficavam pensando sobre o povo de Israel. Então Deus, como não se agrada desse tipo de comportamento, você acha que Deus gosta disso? De um crente que fica torcendo para ver o outro cair, se machucar, né? Você acha que Deus gosta daquela musiquinha lá, quem te viu passar na prova não te ajudou? Quando vê você na bênção vai se arrepender. Você acha que Deus gosta disso aí? Não, gente. E é assim que o povo estava pensando, né? O povo de Edom. Então essa é outra razão pela qual Deus odiou Edom. Deu para entender? Deus não se agrada desse tipo de comportamento, né? Vingativo, né? Desse tipo de ódio. Então aparecem algumas profecias imprecatórias, ou seja, de juízo. Deus prometendo julgar o povo de Edom por causa desse tipo de comportamento errado. Por exemplo, lá em Ezequiel 25, Joel capítulo 3, Amós capítulo 1, existem algumas profecias de juízo contra o povo de Edom. Então aqui a gente conseguiu entender por que Deus amou Jacó e odiou ou aborreceu Esaú. Não é? Deu para ficar claro agora, não deu? Aí agora a gente pode começar a entender um pouquinho melhor a ideia de Romanos 9. Vamos passar aí. Tem até uma brincadeira ali. Gente, eu já participo de debates aí com calvinistas há muito tempo, né? Tem aí pelo menos uns 5, 6 anos. Então, desde de fóruns na internet, redes sociais também, né? Facebook. Agora eu parei, né? De um tempo para cá eu parei, porque a gente não tem tempo para ficar debatendo isso não, né? Tem que trabalhar, né? Então, muitos dos nossos irmãos calvinistas parece que recitam Romanos 9 como se fosse um mantra. Porque lá Paulo fala, amei Jacó, odiei Esaú e tal, né? Como se ele tivesse predestinado duas pessoas. E eu vou começar a explicar para vocês, quer ver? Passa aí o próximo pontinho, então o texto lá de Romanos 9,13, lá, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Então eu vou explicar aqui Romanos 9 para vocês, né, como é que a gente interpreta tudo isso daí. Bem, antes da gente passar aqui pelos versículos em si, é importante a gente fazer um panorama de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita já mais no finalzinho da carreira do apóstolo Paulo. Paulo estava tentando levantar recursos financeiros para ajudar a igreja que ficava em Jerusalém, né, que é esse povo aí que está nessa região aí de Roma, tá? E o que está acontecendo também na igreja de Roma? Uma outra coisa que é muito importante, que é um pano de fundo que está rolando lá. Um debate muito forte entre crentes judeus e crentes gentios. Ok? Então é uma coisa que está muito forte na igreja de Roma. Isso está acontecendo com muita veemência. Paulo vai mandar alguns conselhos para poder ajudar aqueles irmãos a se entenderem. Então é isso que está acontecendo de pano de fundo. Esse é um dos objetivos da carta. Paulo também tem por objetivo levantar alguns recursos que ele estava pedindo em outras igrejas para poder levar para a igreja de Roma e ajudar aqueles irmãos ali que estavam passando necessidade. Né? Lembra lá de Atos, que o povo pegava todas as suas propriedades, vendiam tudo, né, e depositavam aos pés dos apóstolos, e aí tem até gente que usa essa passagem para defender isso aí como se fosse um tipo de socialismo, de comunismo, né, e tudo mais. Tem nada a ver com isso aí também. Vou até aproveitar para explicar para você aqui o que seria essa situação que o povo estava praticando naquela época. Na época dos apóstolos, da igreja primitiva, né, logo nesse comecinho, né, na era da igreja de Jerusalém, ainda antes de ir para Antioquia, o que está acontecendo ali naquele contexto? Os apóstolos não entenderam corretamente o que Jesus quis dizer, quando ele disse assim, olha, essa geração não vai passar antes da minha volta. Então, o que eles entendiam? Na época deles, não existia esse negócio de pré-tribulacionismo, mestre-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Qual era a interpretação deles, né, no que diz respeito à tribulação, à escatologia? Era uma interpretação intra-tribulacionista. Então eles entendiam que já estavam vivendo a tribulação e que Jesus ia voltar naquela geração. Entendendo isso, eles pensaram, gente, vamos ajudar, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Então eles vendiam tudo e tentavam se ajudar mutuamente. Esse era o objetivo, não era o comunismo em si, né? Alguns chegaram até a parar. E aí, o que vai acontecer? Inclusive lá em Tessalonicenses, na primeira carta, Paulo chega até a alertar e diz assim, olha, aquele que não quiser trabalhar também não. Então, cadê comunismo nesse trem? Eu só tenho um mineirês aqui de propósito. Cadê o comunismo nesse trem? Não tem, né? Então, o que está acontecendo ali?
o povo começa a vender suas propriedades. Tem até a Ananias e Safira que, não, vou guardar um pedaço para mim aqui, vou mentir. O problema não foi guardar uma parte para eles, foi mentir, tá? Esse foi o problema. O que acontece em seguida lá, no decorrer desse tempo? Você vai lembrar comigo que existia um profeta nos dias da igreja primitiva chamado Ágabo. Foi o mesmo profeta que anunciou como o apóstolo Paulo iria morrer. Arrancou o cinto lá e profetizou como é que ia ser a morte de Paulo. Esse mesmo profeta também anunciou uma grande fome que viria sobre aquela região, um período de escassez muito grande. Então aquela igreja começou a passar necessidade financeira. Paulo então está levantando recursos, pretende levar para lá, pretende também pregar para o imperador. Esse é um dos objetivos. Então Paulo quer terminar sua viagem missionária, ir para Roma, levar uma oferta para ajudar eles, né? Além disso, tentar pregar para o imperador e além disso também, quer tentar levantar algum recurso para ele ir pregar na Espanha logo depois. Então ele pretendia ir para Roma e de Roma ir para a Espanha pregar o evangelho também. Então o que acontece nesse inteirinho todo aí? O que está rolando lá em Roma? Né? Essa tensão entre judeus crentes que se converteram ao cristianismo, né? E gentios, pessoas de outras nacionalidades. Gentio é como se fosse uma expressão para outras gentes, tá? Outros povos. Então era gente que não era de Israel. Então, no meio desses dois povos começou a acontecer uma briga dentro da igreja. Porque o judeu tinha aquela ideia soberba e arrogante de que eles eram o povo escolhido, eleito. E eram mesmo. Lá no Antigo Testamento, Deus elegeu Israel. Né? Mas isso tornava Israel mais bonito que os outros povos? Não. Na verdade, Deus elegeu Israel para quê? Para que eles fossem luz para os povos. Né? Para que eles, com o seu testemunho, iluminassem as outras nações. Só quem era de Israel era salvo, gente? Não, a gente vê até pessoas se convertendo ao Deus de Israel, lá no Antigo Testamento, não vê? Por exemplo, Raabe, aquela prostituta, né, que depois, inclusive, se torna uma grande serva de Deus e aparece até na genealogia de Jesus. Quem mais aí? Ruth. Né? Quem mais aí? Naamã. Deu para ver? Então são pessoas que vão se converter ao Deus de Israel e que são pessoas que são consideradas salvas. Claro, a Bíblia relata esses. Mas é óbvio que existia mais pessoas. Porque lá em Atos 2, está lembrado comigo? O que está acontecendo lá? A festa de Pentecostes. E na festa de Pentecostes, lembra que existia lá um monte de judeus prosélitos participando da festa? O que era um judeu prosélito? Era um judeu que não tinha nascido em Israel. Era alguém de outra nação que se converteu ao judaísmo. Deu para entender? Então muita gente se converteu ao judaísmo, se converteu ao Deus de Israel. E adorou ao Deus de Israel. E também ganhou sua salvação. Agora, outra premissa também é verdadeira. Eu preciso dizer que todo mundo que estava em Israel era salvo? Não, claro que não. Né? Então a gente tem até o exemplo de pessoas durante o ministério de Moisés que se rebelaram, o chão se abriu e engoliu eles, né? Rebeldes ali e tal. Então, nem todo mundo que está em Israel é salvo. Então o povo de Israel tinha essa arrogância, essa prepotência de achar que eles eram a última bolacha no pacote. Estou aprendendo a falar bolacha, gente. Lá em Minas é biscoito. E lá no Rio, que eu sou carioca, é biscoito. Tá? Então estou aprendendo, eu chego lá. Então eles se achavam a última bolacha no pacote. E o que está acontecendo na igreja? Eles estão assim, nós não vamos misturar com vocês não, vocês são gentios, vocês é ralé. Né? Vocês é da ralé, a gente não mistura com vocês não. E era esse o problema que estava acontecendo dentro da igreja de Roma. E Paulo manda a carta para resolver isso daí. Então, dentro dessa, até na semana passada, lembra que eu comentei com vocês aqui, que uma das questões que os judeus daquela época tinham, era que se eles até dividissem um copo de água, lembra lá? Uma samaritana, por exemplo, um povo de Samaria, eles se consideravam impuros, né? Então deu para imaginar a tensão que estava rolando dentro da igreja agora? Era isso aí. Era um povo que se achava demais, né? E achava que os outros eram tudo ralé. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos, Paulo está trabalhando a universalidade do pecado. Todo mundo é pecador. Aqui ele está trabalhando lá nesses 3 primeiros capítulos. Por quê? Israel não se achava o máximo? Aí Paulo está mostrando para ele, vocês não estão com essa bola toda não. Aí lá no capítulo 1 mesmo, vocês vão ver ele falando, olha, vocês ficam aí criticando, né, aquilo que um monte de gente faz de errado, vocês também fazem. Por que vocês acham que é melhor do que eles? Vocês são tão pecadores quanto os gentios. Então, do 1 ao 3, Paulo está trabalhando isso daí, a universalidade do pecado. Você acha que o gentio é pecador? Faz isso bem, você também é. Né? Parafraseando lá os capítulos 1 a 3, é isso que está acontecendo. Então, Paulo está mostrando para eles que eles são tão pecadores quanto
os gentios que viviam ali ao redor e que estavam fazendo parte da igreja também. Tanto que no capítulo 3 é o capítulo chave da universalidade do pecado. Ele vai fazer alusão lá a um salmo, no capítulo 3, versículo 10. Não há quem tenha entendimento, não há quem busque a Deus. Mostrando que os judeus também se enquadravam nisso. Versículo 23, lá do capítulo 3, que a gente citou aqui semana passada, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você acha que é só o gentio que está nessa situação? Não, você, crente judeu, também. Entendeu? Não há um justo sequer. Então é isso que ele está trabalhando, do 1 ao 3, capítulo 1 ao 3. No capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo agora vai trabalhar um outro tema, que é a justificação pela fé. Por quê? Veja bem, se todo mundo é pecador, quem pode ser salvo então? Aí Paulo traz a explicação de que a salvação não é pelas nossas obras, não é pelo nosso mérito, porque se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, Deus estaria em dívida conosco, e aí não seria a salvação, não seria uma dádiva, seria uma dívida, que é o que ele vai inclusive usar o exemplo de Abraão, que creu, e isso lhe foi imputado por justiça, no capítulo 5 e tal, Então ele vem trabalhando essa ideia. Salvação é pela graça, a nossa justificação é pela fé. Por quê? Porque o judeu acreditava que para ser salvo tinha que guardar a lei. Era isso que eles acreditavam. E Paulo está mostrando, não é pela lei. A nossa salvação é pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Bom, já que Paulo está tirando essa ideia da questão da lei, mostrando que a justificação é pela fé, aí, a partir do capítulo 6, principalmente, começa a surgir um estilo literário que o apóstolo Paulo vai usar, que nós chamamos de diatribe, que era um tipo de recurso oratório que muita gente que fazia parte do pessoal da filosofia usava com frequência. O que era diatribe? É quando a pessoa fazia uso de algumas perguntas que aparentemente eram retóricas, ou seja, que não precisava de resposta. Ele fazia perguntas como se tivesse um interlocutor imaginário, como se tivesse alguém perguntando. É como se eu estivesse aqui dando um discurso, e aí de repente eu lembro um negócio aqui e penso assim, bom, alguém pode me questionar nisso. Aí no meio da minha mensagem eu falo assim, aí alguém poderia perguntar, isso? Aí eu mesmo já vou e respondo. Deu para entender? Então Paulo começa a trabalhar isso no capítulo 6, ele vai usar isso aí com muita frequência daqui para frente. E o que ele vai discutir no capítulo 6 então? Do 1 ao 3, só para lembrar, para você entender o que vai rolar no 6 agora. Do 1 ao 3, pecaminosidade universal. 4 e 5, justificação pela fé, não por obras. No 6, então, vem a pergunta. Então se eu não preciso de obra, se eu não preciso obedecer à lei, então para que salvação? Aí Paulo vai trabalhar agora a santificação no capítulo 6. Tanto que se você voltar no capítulo 5, versículo 20, Paulo vai estar dizendo assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí no capítulo 6, versículo 1, ele vai usar o recurso que eu acabei de dizer. Ele vai perguntar assim, que diremos, pois? Pecaremos ainda mais, para que se manifeste ainda mais a graça de Deus? Aí ele mesmo responde, de modo nenhum. Como é que nós, que morremos para o pecado, viveremos ainda nele? Então ele vem trabalhando a santificação no capítulo 6. E aí no 7 agora, o que vai acontecer? De novo, vem essa ideia das perguntas. E aí surge então um possível questionamento. Então peraí, então quer dizer que a gente tem que se santificar. Mas qual é o padrão? De onde vem o nosso... de onde nós vamos tirar o nosso padrão ético para a santificação? De onde, qual é o tipo de padrão moral que nós vamos obedecer? De onde vem esse padrão moral? Não seria da lei? Dos mandamentos? Então essa seria a pergunta do judeu. O que Paulo vai trabalhar no capítulo 7 agora? Ele vai mostrar a ineficácia da lei. Ele mostra, olha, de fato, é a lei, mas a lei não pode salvar. Porque se eu for confiar na minha obediência à lei, eu estou lascado. É quando ele vai começar a dizer lá, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Então ele começa a mostrar isso daí. A lei, ela é insuficiente para poder salvar qualquer pessoa. É o assunto do capítulo 7. Aí surge um novo questionamento. Tá bom, se eu preciso me santificar, mas eu não tenho como obedecer à lei, que garantia de salvação eu tenho? Como é que eu posso estar salvo? Aí o capítulo 8. Capítulo 8 agora ele vai falar sobre segurança da salvação. E como se dá a segurança da salvação? Pela união com Cristo. Estando nós em Cristo, somos salvos. Que é um assunto para a próxima semana, que eu vou trabalhar isso aí. Então, esse é o capítulo 8. Aí, beleza, trabalhou a ideia da segurança em Cristo, vem agora o capítulo 9.
que não está sozinho, precisa ser analisado num bloco também, que é do 9 ao 11. E do 9 ao 11, Paulo agora vai trabalhar a eleição corporativa. Lembra lá de um dos aspectos que eu citei lá no comecinho do nosso assunto? Agora é a eleição corporativa. Bom, lá no Antigo Testamento, Deus elegeu um povo, elegeu Israel, uma nação. Mas nós já vimos aqui perfeitamente que essa nação era uma nação que falhou com o seu propósito de ser luz para as outras nações. Começaram a se achar a última bolacha do pacote, né? Isso foi prejudicial para eles. E Deus agora está melhorando a sua aliança. Em Mateus capítulo 26, a gente tem ali a primeira ceia do Senhor e a última ceia pascal, na transição de alianças, inclusive, né? Não precisa nem ser dispensacionalista, quem manja aí de escatologia, para falar o que eu vou dizer, não, tá? Pode ser aliancista, dispensacionalista, qualquer um vai seguir o que eu vou dizer aqui. Em Mateus 26, Jesus então está nessa transição de alianças. E uma das falas de Jesus na ceia do Senhor é a seguinte: ele pega lá o cálice e diz assim: tomai, esse é o cálice da nova aliança, que é feito através do meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados de muitos, né? Então, a expressão nova aliança é muito interessante para essa transição agora, para o que a gente está chamando aqui de eleição corporativa. Porque a palavra nova, no grego, é kainos, não é kairos. Não confundam com a ideia do tempo lá, kairos. É kainos. E essa palavrinha é um negócio bem interessante. Imagina aí, eu sempre dou um exemplo de cadeira, aqui não tem nenhum, mas tem essa cadeira que vocês estão sentados, ela não tem apoio para o braço, correto? Imagine que alguém olha aí e fala assim: quer saber? Eu vou colocar um apoio para o braço, vou reformar essa cadeira, vou melhorar essa cadeira, porque eu gosto do encosto para o braço, eu gosto de descansar o braço enquanto eu estou aqui, né, meditando na palavra, participando do culto. Ele resolve fazer uma adaptação, solda ali alguma coisa e tal, e coloca o braço. É uma nova cadeira, não é? É uma nova cadeira. Mas não é uma nova cadeira a partir do nada. É uma nova cadeira melhorada, reformada. Ok? É isso que significa kainos. Kainos é um novo melhorado. É um novo que não é a partir do zero. É um novo em que alguém reformou alguma coisa. Essa é a nova aliança. E o que é a nova aliança? Deus está ampliando a sua aliança para outros povos, que não só agora o povo de Israel, mas um novo Israel, a igreja, um outro organismo agora que Deus elege, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Deu para entender o que está acontecendo agora nessa nova aliança? É isso que Paulo está trabalhando no capítulo 9 ao capítulo 11. Tanto que é por isso, lá no capítulo 9, ele vai usar da figura de linguagem lá, que ele vai citar, né, a profecia de Gênesis 25, né, de Esaú, de Jacó, vai citar Malaquias, né, amou Jacó, aborreceu Esaú, né, o mais velho servirá ao mais moço. Ele cita essas profecias. Por quê? Porque ele tem em mente exatamente essa ideia corporativa. Deus está ampliando e melhorando a sua aliança, ampliando ela para os gentios. E aí Paulo, inclusive, no capítulo 9, vai citar vários outros textos do Antigo Testamento, de profetas, para mostrar que essas profecias estavam se cumprindo. Uma bem interessante é uma de Oséias, quando ele faz alusão ao texto dizendo: olha, vou chamar de meu povo aquele que não era meu povo. Olha que interessante, está lá no capítulo 9 de Romanos. Então o objetivo de Deus ali, no capítulo 9, usando Paulo, do 9 ao 11, é mostrar que essa aliança foi ampliada e que judeus e gentios devem viver em paz na igreja do Senhor, porque não tem ninguém melhor do que ninguém ali dentro. Deu para entender o que está acontecendo? É isso, o negócio é muito simples. E às vezes a gente embanando o negócio todo aí por causa de uma palavrinha, de algumas palavrinhas que são mais complicadas. Então do 9 ao 11 é isso. E do 12 até o 16, terminando aí a epístola de Paulo aos Romanos, são considerações gerais, né? São conselhos práticos sobre a ética da igreja, sobre como eles devem se comportar em relação à cultura, sobre como eles devem se comportar em relação às autoridades. Por aí vai. Ele termina a sua carta lá no capítulo 16, só agradecendo, mandando saudações, e acabou. Esse é o conteúdo de Romanos. Ficou mais fácil entender agora, não ficou? Lembrando que a carta não foi escrita em capítulo. Ah, verdade. É um outro detalhe, né? Os textos originais não tem nenhum capítulo e versículo. Isso aí foi feito bem posteriormente, né? Lá pelo século XVI, quando colocou o capítulo, e mais para frente quando colocou o versículo também, com a finalidade de nos ajudar, né? Então essas separações que foram feitas nos ajudaram aqui nessa análise, né? Nem sempre ajuda muito, tem hora que o pessoal não dividiu muito bem, né? Mas aí, nos nossos estudos aqui de escola dominical não atrapalha muito não.
Mas essas divisões aqui nos ajudaram a entender como é que funcionou, né, qual era o objetivo, né, e por que Paulo escreveu então essa carta àquele povo. E a gente resolve lá o problema de muitas coisas que aparecem em Romanos no que diz respeito à predestinação e eleição. Bom, entendido isso, passa aí para mim, que aí tem algumas citações de Romanos 9. Deixa eu até ver a hora aqui. Eu tentei que hora mesmo, pastor? Então vamos lá. Então tem mais um tempinho aqui para falar. Vamos lá. Pode passar tudo que tem de Romanos aí, que eu já expliquei. Vamos para os nossos finalmente. Passa mais um. Pode passar. Pode passar mais. Se tiver... Aí, parou. Beleza. Bom, eu até acredito que esse seja o último slide nosso, ou penúltimo, alguma coisa assim. Bem, nós não negamos predestinação. Então a gente viu aqui algumas questões que são importantes no que diz respeito à ideia da eleição, né? A gente viu que a eleição é corporativa, ficou claro para vocês o que é corporativo? A ideia de que Deus elegeu o corpo. Lá no Antigo Testamento, Deus elegeu quem? Israel. Mas todo mundo que estava em Israel era salvo? Pois é, a nova aliança agora, melhorada, que a gente já entendeu o que está acontecendo, Deus elegeu quem? A igreja. Todo mundo que está na igreja visível é salvo? Não. Então, deu para entender? Então, nesse aspecto, a eleição possui também um lado condicional, antes de eu explicar sobre a predestinação. O que seria um aspecto condicional? É a ideia de que nós precisamos responder à graça de Deus. A gente viu semana passada que a iniciativa na salvação parte de quem? De Deus. E na semana que vem nós vamos falar sobre a graça preveniente. Aí vai dar para a gente entender como essa iniciativa acontece e como o ser humano responde à graça. Se essa pessoa responde positivamente à graça, ela é regenerada, é salva. E ela é enxertada na videira verdadeira, que é a analogia de Jesus em João capítulo 15. Então ela começa a fazer parte desse organismo. Por isso que a eleição também é corporativa. Deu para entender? E é condicional por quê? Porque a pessoa precisa responder com fé. Se ela nega a esse chamado gratuito e livre de Deus, ela continua no estado de impiedade. Mas se ela responde positivamente, Deus salva essa pessoa. Então por isso que a eleição é condicional nesse ponto. Existe uma condição, tá? Como é que a gente pode ver essa condição na Bíblia? Marcos 16, versículo 15. Diz lá assim: quem for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê... Então tem uma condição. Qual é a condição? Crer. João 3,16 também, né, tem um texto aí que nós conhecemos bem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele... Então todo aquele que nele crê não vai perecer. Mas e quem não crê? Aí até nos versículos seguintes vai mostrar que estão condenados. Ok? Então essa é a ideia da condicionalidade da eleição. Para a pessoa ser um eleito, precisa responder positivamente à oferta livre da graça de Deus. Está claro para vocês? Bacana. Então, ó, a parte da corporatividade explicamos, a parte da condicionalidade acabamos de explicar, e nós também não negamos a predestinação, porque está na Bíblia. Como é que eu vou negar um negócio que está na Bíblia? Né? Não tem jeito. Então, como é que nós interpretamos a predestinação? Nós interpretamos a predestinação de uma maneira teleológica. O que seria teleologia? É o estudo da finalidade das coisas. Aí eu não vou entrar muito ainda nesse assunto, porque eu quero deixar o nosso quarto encontro. Quando a gente começar a falar aqui sobre santidade, o negócio vai fazer muito sentido para você. Mas para não passar tão batido, eu vou explicar algumas coisinhas. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29, que é um dos textos aí favoritos também dos calvinistas sobre predestinação. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Está escrito lá. Bem, o texto diz que Deus predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Lembra que semana passada nós explicamos aqui sobre a imagem de Deus? Estão lembrados? Quais são os 3 aspectos da imagem de Deus mesmo? Vamos ver se vocês estão craques aí. Já esqueceram, né? Normal, isso é normal. Imagem natural, política e moral. E o que aconteceu quando Adão pecou? O que aconteceu com essa imagem? Foi distorcida, corrompida, isso aí. Parabéns. 9,5 para vocês, que vocês não lembraram dos 3 aspectos da imagem.
Mas o que aconteceu com a imagem então? Foi corrompida. Qual é o propósito de Deus? Restaurar essa imagem nas pessoas. Deu para entender? Então é isso que Romanos 8:29 está dizendo. Existe ali um propósito, uma finalidade nessa predestinação. Então não é uma predestinação individual que está falando ali, que Deus predestinou essa pessoa, aquela pessoa. Não. O texto está dizendo que Deus predestinou o corpo, a igreja, para serem conformes à sua imagem. Então existe uma finalidade nisso, que quando a gente chegar lá na frente, quando for falar de santidade, aí você vai entender perfeitamente o que quer dizer. Outro texto que corrobora com isso, Efésios capítulo 1, versículo 4. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então nos elegeu por alguma coisa. Está dizendo que elegeu para ser salvo? Ah, ele elegeu você aí para ser salvo. Ele elegeu o Joãozinho para ser salvo. Ele elegeu a Mariazinha para ser salvo. É isso que está escrito lá? Não. Está dizendo que nos elegeu nele, então está falando do corpo de Cristo, que é no plural, nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Que aí vai fazer mais sentido ainda quando a gente chegar na ideia de santidade. Tem um outro texto interessante também, Efésios 2, versículo 10, que vai dizer que de antemão, desde a fundação do mundo, Deus nos criou, nos preparou para as boas obras. É até um negócio interessante esse texto, porque Efésios, capítulo 2, você precisa analisar lá o versículo 8, 9 e o 10 junto. É bem interessante. No versículo 8, Paulo está mostrando que a salvação é pela graça mediante a fé. Ele fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? E aí no versículo 10 ele mostra que, embora nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Entendeu a diferença aqui, o trocadilho que eu fiz? Então uma coisa é ser salvo pelas obras, que nós negamos. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E isso é finalidade. Isso é teleologia. Deu para entender? Aí quando a gente chegar em santidade, você vai entender ainda melhor. Para que Deus chamou você para ser crente? É para você fazer diferença em tudo quanto é lugar que você estiver. Para ser santo realmente. Amém? Bem, então eu termino a minha palestra de hoje por aqui.